Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma terça-feira especial, onde nós temos o privilégio de poder estar entrando na tua casa. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que você nos concede, de a gente poder estar aí com você através dessa live. Somos gratos porque Deus tem nos abençoado e com certeza vai abençoar a tua casa, a tua família durante todo esse tempo. Eu quero estar orando, pedindo para que Deus possa nos abençoar nesta noite do nosso culto no lar. Agradecendo a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus possa continuar nos abençoando. Desde já também quero estar orando pelo esposo da Lila, né? Que hoje ele está de aniversário, que Deus possa abençoá-lo grandemente. Vamos orar? Pai de amor, Pai, que é rico em misericórdia, na tua infinita sabedoria, nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti porque sabemos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, Tu és o doador da vida, tudo está no Teu controle e em Tuas mãos. Amém. Pedimos ao Pai que essa palavra que vai ser ministrada nesta noite através dos Teus filhos possa impactar cada coração, cada ouvinte, possa verdadeiramente entender do Teu amor, da Tua generosidade, da Tua grandiosidade, pois cremos que Tu és soberano. Quero desde já, Senhor, estar orando pelo esposo da nossa querida irmã Lila, pedindo todas as bênçãos espirituais sobre a vida dele, nesse dia especial onde ele completa mais um ano de vida. Que a Tua misericórdia esteja sobre ele, abençoe a vida dele, amplie as suas fronteiras, que ele seja abençoado, Senhor, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Muito obrigado, Pai. Eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Hoje o nosso texto se encontra no livro de João capítulo 4. Vamos estar falando um pouquinho sobre a mulher samaritana. E o texto diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava curando e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia, voltou mais uma vez da Galileia. E era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham saído para comprar comida. Jesus estava sozinho nesse momento. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido a dele e receberia a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água da que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
No entanto, está chegando a hora em que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que és o Messias, chamado Cristo, que está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse texto ele é um texto bem especial, porque Jerusalém ficava no sul e a Galileia no norte. E no meio dessas duas cidades ficava Samaria. E Samaria era uma terra de pecados, era uma terra onde existiam pessoas ruins, onde os outros se achavam melhor que eles, eu acho mais ou menos assim. Então, quando as pessoas saíam de Jerusalém para ir para Galileia, ou da Galileia para ir para Jerusalém, eles faziam uma viagem mais longa só para não passar por Samaria. Mas a palavra de Deus diz que era necessário que Jesus passasse por ali. Ou seja, era um propósito de Deus que Jesus passasse e encontrasse aquela mulher. E hoje continua sendo assim. É um propósito de Deus que Jesus se encontre com você. Como nós vivemos a nossa rotina? Será que nós pensamos somente com o nosso padrão? Será que nós reduzimos e limitamos o poder de Deus? Será que muitas vezes nós não simplesmente queremos encaixar Deus na nossa vida como se a vida fosse um quebra-cabeça e uma das pecinhas fosse Deus? Então nós vamos encaixar aquela pecinha ali, não dando a Deus todo o nosso comando, não dando a Deus o centro de todas as coisas. Jesus representa algo bem diferente nas nossas vidas. Aquela mulher de Samaria, ela não via Jesus como Salvador, como Rei dos judeus, mas ela via ele simplesmente como um homem judeu. Muitas vezes na nossa caminhada, você também não vê Jesus como referência, como Senhor, como Salvador, como Libertador. Você apenas vê ele como mais um mártir, alguém que passou, deixou um legado e tudo isso acabou. Mas aquela mulher, ela foi confrontada. Quando Jesus chegou e falou com ela, primeira coisa, as mulheres, elas não poderiam estar falando com homens. O homem, ele não poderia se direcionar. E Jesus chegou até ela, naquele poço, e pediu: dai-me a água para eu beber. Jesus, ele chegou quebrando paradigmas. Jesus, ele chegou no seu ministério trazendo algo novo, rompendo todos aqueles grilhões, tudo aquilo que aprisionava o ser humano. Ele veio trazer uma liberdade de vida. E aquela mulher samaritana, ela foi confrontada quando Jesus chegou até ela. Por isso que para ela era simplesmente um homem judeu. Era mais um que estava passando por ali e veio conversar com ela. Mas a palavra de Deus diz, lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz, né? Prosseguimos em conhecer a verdade. Aquele homem que estava ali perante aquela mulher, ele não era simplesmente um homem, ele era o próprio Filho do Deus vivo, aquele que veio para romper todos esses acontecimentos. Então Jesus chega e conversa com ela, e Jesus pede: dai-me água para beber. E aquela mulher, talvez ela fica naquele momento preocupada, né? Sem saber o que fazer. Como eu estou conversando com o homem, como eu vou tirar água para dar para esse homem beber? Isso eu não posso fazer. Mas Jesus, ele confronta e ele fala para ela: onde está o teu marido? Porque ela estava sozinha naquele poço, no poço de Jacó, pegando água. Jesus questiona: onde está o teu marido? E ela fala: eu não tenho marido. Aí entra a verdadeira ação messiânica de Jesus, e ele confronta ela e fala: não, você tem. E o marido que você tem não é teu, você já passou por 6 maridos. Ele confronta aquela mulher naquele ato. Porque a mulher talvez possa ter achado Jesus bonito, né? Um judeu, um homem forte, um homem bonito. E ela falou para ele: eu não tenho marido. Quem sabe se é o meu próximo namorado, é o próximo relacionamento que eu vou ter. Nós não sabemos o que passava na cabeça
daquela samaritana, mas nós entendemos que Jesus conhecia o mais profundo sentimento do coração daquela mulher. Eu acho essa passagem assim muito legal, acho que é muito interessante isso, né? Porque Jesus, quando ele pergunta para ela assim, fala para ela, né, onde está o teu marido, ou chame o teu marido, ela fala para ele que ela não tinha marido. E Jesus responde para ela, de fato, esse não é verdadeiramente o teu marido, porque ela já tinha 5 maridos, né? Já tinha passado por 5 relacionamentos. Se hoje Jesus, você pudesse chegar nesse poço e falar para Jesus, talvez os teus problemas, aqui a gente não coloca o marido como realmente uma pessoa, um relacionamento. Mas muitas vezes na nossa vida, essa mulher, ela vivia em círculos. Ela não conseguia sair disso, a vida dela era isso. Ela não conseguiu fazer nada na vida dela, porque tudo que ela ia fazer voltava no começo. Era como todo mundo conhece aqueles toca-discos antigos, né? Existia aquele LP que a gente colocava e com o tempo ele riscava. Aí você colocava a música, quando ele chegava lá, pulava e voltava de novo. Aí você ia lá, colocava, ele sempre voltava. Essa mulher estava assim. Ela estava dando voltas, ela chegava em determinada parte da sua vida, que ela voltava naquele problema de novo. Quantos de nós não estamos assim? Já tivemos 5, 6, 10, 20 maridos, ou seja, 20 problemas, o mesmo problema, e nós não conseguimos resolver. Então, quando Jesus fala isso para ela, ela percebe que ele não era simplesmente um judeu. Aí ela diz para ele, tu és o profeta. E a palavra revela o que nós queremos negar. Queridos, aquilo que nós negamos nos aprisiona. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós negamos os nossos pecados, quando nós negamos aquilo que faz mal para nós, quando negamos os erros das nossas vidas, a gente sofre consequências disso. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Ela julga os pensamentos e a intenção do nosso coração. Isso está lá em Hebreus 4:12. Então, quando Jesus confronta ela, diz para ela assim, não, tu já tiveste 5, este é o 6º, e continuará assim se ela não visse e não bebesse da fonte de água da vida. Que experiência essa mulher teve com Deus? Que experiência maravilhosa, porque quando nós temos essa experiência com Jesus, quando nós começamos a ler a palavra de Deus e a Bíblia começa a confrontar as coisas que a gente faz, não existe ninguém que lê a Bíblia e não seja confrontado pelo pecado, que não aprenda as coisas que está errado. E o que acontece? Aquilo começa a nos incomodar e nós vamos continuar pecando, porque a palavra de Deus fala que não existe um justo sequer, mas também fala que o salário do pecado é a morte. E nós precisamos receber a Jesus Cristo, porque quando vamos tendo essas experiências com Deus, a gente vai começando a ler a palavra, Jesus vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É muito melhor, muito maior do que a nossa vontade. E isso é tão maravilhoso quando a gente começa a ver isso na vida da gente, né? Ver que aquelas vezes que a gente errava e voltava e persistia no erro, já não nos afeta mais e a gente consegue seguir em frente. Aquele disco que travava e que parava lá e voltava de novo, e de repente chegava lá, você via que de novo você cometia os mesmos erros, já não existe mais. Se transformou em algo novo. Então, assim, essa mulher era uma pessoa assim que ela sofria com isso, porque ninguém é feliz quando você continua andando em voltas e a tua vida vira em ciclos que não se fecham. Como é triste, né? Mas o legal é que o que a gente percebe a profundidade desse texto, né? Quando aquela mulher, ela conheceu Jesus, ela viu ele simplesmente como um homem qualquer, um homem como qualquer outro. Mas no decorrer da caminhada, ela já teve mudanças. Quantas vezes também você que não conhece profundamente Jesus está vivendo prisioneiro, está vivendo como aquela mulher cheia de pecados, com situações controversas,
e não reconhece a soberania de Deus. Aquela mulher, ela viu Jesus como simplesmente um homem, um judeu. Durante essa caminhada, quando Jesus começa a questionar, ela fala para ele: olha, você é um profeta, você é alguém diferente, não é aquilo. Amados, na caminhada com Cristo, nós também vamos viver assim. Vamos passar por um ciclo achando que Jesus é simplesmente um homem. Mas durante a caminhada, durante o aprendizado que você vai tendo, você começa a olhar, não, ele é muito mais. Ele é um profeta, porque ele fala comigo, ele está desvendando os mistérios ocultos do meu coração. Ele não é simplesmente um homem qualquer. Realmente, ele tem poder. E muito mais. Ela chega à conclusão quando ela diz que realmente tu és o Messias. O reconhecimento que aquele homem não era simplesmente um homem ou um profeta. Ele era o Messias. Ele era o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ela consegue entender tudo isso e se prostra na presença dele, dizendo: hoje aconteceu algo diferente. Aquele homem não veio com uma intenção mal. Ele não veio querendo se aproveitar de mim. A situação que está acontecendo não é uma situação de morte, mas é de vida. Por isso que o próprio Jesus fala para ela que ela teria que beber a água da vida, a água que ele estava dando para ela. E ela não entendia. Ela não entendia isso. Como que esse homem vai me dar água para beber se ele não tem nenhum cântaro para tirar água? Ele não tem uma corda na mão, ele veio pedir água para mim. Mas o que Jesus estava oferecendo como Messias, como Salvador, ele estava oferecendo remissão, perdão de pecados, uma nova estrutura de vida, algo novo, algo prazeroso, algo que traria ou saciaria eternamente sua sede espiritual. Talvez ela não tinha entendido até aquele momento o que Jesus estava oferecendo. Talvez você não entende ainda o que Jesus está te oferecendo. Jesus está te oferecendo paz, alegria, comunhão com Ele, um relacionamento de doação, aquele relacionamento que é quebrantamento. Foi isso que Ele ofereceu para aquela mulher. Mesmo naquele momento difícil, Jesus fala para ela: beba dessa água que eu te ofereço. Você tem bebido dessa água que Jesus te oferece? Você tem reconhecido Ele como homem, profeta ou realmente o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que veio resgatar, aquele que veio nos libertar, aquele que veio nos trazer uma vida e uma vida abundante? Como você tem visto Jesus na tua vida? Como a mulher samaritana ou como o desenrolar de toda aquela conversa? Jesus vai conversando, vai confrontando essa mulher, né? E a palavra, ela vai transformando. É isso que acontece conosco quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós vamos na igreja, quando ouvimos a mensagem do pastor, quando cantamos e louvamos a Deus, né? A palavra, ela vai transformando a gente, porque quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, há um novo recomeço. João 7,37 diz: se alguém tem sede, venha a mim. E quando a gente não sabe, quando a gente está sofrendo muito, a palavra de Deus nos diz algo tão especial que está lá em Romanos 8:26. Nós precisamos perceber quem está no nosso lado, né? A palavra diz que quando nós não conseguimos falar, nós não conseguimos pronunciar aquilo que nós queremos, o Espírito Santo se move entre nós até com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede junto ao Pai por nós. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse que enviaria o Espírito Santo Consolador. E nesses momentos de dor e de dificuldade que nós passamos, aí nós não conseguimos muitas vezes nem falar. Nós precisamos simplesmente chorar, porque o Espírito Santo, ele vai levar teus problemas, vai levar toda a tua luta, toda a tua dor para Deus, porque Deus vai ler cada lágrima que cai dos teus olhos. O Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Nós simplesmente precisamos ver quem está ao nosso lado. Quem está ao teu lado?
Isso nos remete novamente à história dos discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos tinham acabado de sepultar Jesus. Os discípulos andaram com Jesus como homem, viram todos os milagres que Jesus fez, as curas, viram tudo o que Jesus tinha feito. Acompanharam todo o sofrimento de Jesus e Jesus sempre vinha falando para os discípulos: eu vou ao Pai, mas eu volto ainda com vocês, eu ressuscitarei no terceiro dia. Mesmo assim, após o sepultamento de Jesus, eles estavam voltando para casa triste. Eles não conseguiam ver quem estava do lado dele. E quando Jesus chega do lado daqueles discípulos e Jesus fala para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Eles falam para Jesus: acaso tu não sabes? O Messias mataram o nosso Jesus. Eles já estavam sem esperança e era o próprio Jesus que estava do lado dele. Quantas vezes você está sem esperança porque você não percebe quem está do seu lado? Essa mulher, ela sofria há muito tempo com muitos maridos, ou seja, com muitos problemas, porque ela não conseguia ver quem estava do lado dela. E quando ela tem esse encontro real com Jesus, quando ela percebe quem ele é realmente, que ele é Jesus, a vida dela é totalmente transformada. Essa mulher, ela poderia ter vivido o resto da vida dela daquele jeito, mas Jesus lhe deu a água da vida. Você também às vezes pode estar com um problema hoje, que já aconteceu na tua vida e volta sempre a acontecer. O teu disco volta sempre naquele lugar onde está arriscado e continua repetindo sempre as mesmas coisas. Hoje é o dia em que Jesus quer ter esse encontro com você. Você vai poder ser abençoada. Rios de água viva vão correr na tua vida. É uma água diferente, é algo muito melhor. Talvez, Margarete, isso não está acontecendo na vida de algumas pessoas, porque as pessoas não entendem que quem nasce novamente de Cristo é uma nova criatura. As pessoas ficam bebendo ainda do mundo. As pessoas ficam preocupadas com as demais coisas, bebendo da água que o mundo oferece. Esquecem do que Jesus ofereceu para aquela mulher. Ela estava ali para dar a água que poderia matar a sede de Jesus. Mas Jesus estava dando a água que traria uma vida eterna com ele. Jesus estava oferecendo um relacionamento. O mundo, ele não oferece relacionamento significativo. O mundo, ele oferece uma água que muitas vezes ela se torna, não se torna agradável, não é desejável, não é boa. Ela se torna insípida. Mas Jesus nos oferece um rio de água viva, que flui do trono de Deus. É um privilégio para nós poder entender tudo isso. Jesus diz que tem muito mais a nos oferecer. Por isso que ele fala para aquela mulher: volta para casa e anuncie. Fale de tudo isso que aconteceu com você. Você está falando do que tem acontecido com você? Você tem contado as maravilhas que Deus tem realizado na tua caminhada? Se não tem contado, comece hoje. Comece a contar as bênçãos. Aquela mulher voltou para a cidade e começou a contar aquilo que havia acontecido com ela. E é tão precioso quando a gente vê lá em Hebreus 13, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Deus, Espírito Santo são a mesma pessoa e são imutáveis. Eles não mudam. Não existe um novo tempo. Existe o tempo do Senhor, porque Ele é o dono do tempo. E foi para esse tempo que hoje Ele colocou esse texto nas nossas vidas. E foi para esse tempo que hoje nós estamos aqui. E foi para esse tempo que você ouviu essa palavra e pode ter esse encontro com Deus. E muitas vezes nós precisamos ter esse encontro todos os dias. Muitas vezes nós nos esquecemos, né? A gente pode, às vezes a gente fala tantas coisas, mas deixamos de ver realmente Jesus no nosso ladinho. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? Que existe um rio que flui do grande amor de Deus. Águas que jorram lá do trono do Senhor. E quando você fecha os olhos, você imaginar um trono lindo. A Bíblia diz que os céus têm ruas de ouro. E lá daquele trono, cheio de joias, está jorrando um rio de água viva. E aquele rio vai passando e vai limpando e purificando tudo por isso.
Deixe o rio de Jesus passar na tua vida nessa noite. Deixe realmente o Espírito Santo tocar em você com gemidos inexprimíveis e você possa sentir realmente o amor e o poder de Deus. Nós vamos estar orando nesse momento, pedindo para que Jesus encha os nossos corações de alegria. Hoje, para muitas pessoas, foi um dia triste. Muitas pessoas foram ao cemitério, relembraram as pessoas e ficam tristes. Nós precisamos lembrar isso tudo com saudade, sim, mas não com tristeza. Porque o tempo é do Senhor Jesus. As coisas são tudo do Senhor Jesus. Ele nunca vai perder o controle das coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. E quando nós deixamos realmente Jesus passar na nossa vida, os nossos sentimentos, nosso modo de olhar as coisas são diferentes. Vamos estar orando, né? Tem um pedido de oração da Leide por ela, pelo pastor Rodrigo. Eles trabalharam bastante hoje. Eles estão reformando a igreja lá em Canoinhas, né? Então eu vi hoje as fotos, eles trabalharam bastante, estão mal. Então que o Senhor Jesus dê forças físicas para eles, né? Nós vamos orar para que esse rio de água viva, que esse Jesus possa estar no seu lado, mas mais do que Jesus estar no seu lado, que isso ele está, porque ele é onipresente, está em todos os lugares, você possa ver e sentir Jesus na tua vida. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos nessa noite. Te louvamos pelo teu poder, pelo teu amor, Deus. Se estamos vivos é pela graça de Jesus. Se estamos vivos, Deus, é porque Jesus um dia morreu na cruz para levar sobre si todos os nossos pecados. Deus amado, eu quero colocar tudo nas tuas mãos. A vida de cada um que está assistindo e as nossas vidas, Deus. Pai, cura os nossos corações. Entra no mais profundo do nosso ser, Senhor amado. A tua palavra diz que ela entra e separa juntas e medulas, Deus querido. Pai, faça-nos pessoas melhores. Mostra-nos os nossos erros para que possamos melhorar, Senhor amado. Ensina-nos a andar como tu andastes nessa terra, Jesus. Olha para nós e tem misericórdia, Deus, do teu povo, Senhor amado. Ó Jesus, colocamos a vida do pastor Rodrigo e da Leide nas tuas mãos, Senhor Deus. Servos teus que estão trabalhando na tua obra lá em Canoinhas, ó Deus. Cura e dá revigor físico para eles, Deus. Também, Deus, revigora tudo que eles estão precisando, Jesus amado. E cada pessoa que pôde estar assistindo essa live nessa noite, Deus, sinta o fluir das tuas águas, Deus. Que os teus rios de águas vivas passem por nossas vidas e que nós possamos estar sendo cheios, Deus, do teu Espírito Santo. Pai amado, nos abençoa, Deus, como família, como igreja, como irmãos, como amigos, Senhor amado. Transforma, Jesus, transforma vidas nessa noite, Deus. Restaura famílias, cura, Senhor Deus. Pai, eu coloco a vida da Michele nas tuas mãos, pedindo cura física para a vida dela, Senhor Deus. Tu sabe tudo o que ela tem passado, Pai. E nós cremos no teu poder, Jesus querido. Por isso nós colocamos a vida dela nas tuas mãos, Deus. Ó, Pai amado, nos abençoa. E que possamos sentir o fluir das tuas águas em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar.